não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Isso significa que vocês têm que tomar consciência de que todos vocês, pelo menos que estão com menos de 30 anos, vocês foram formados no meio disto. E muitas atitudes que lhes parecem naturais foram improvisadas anteontem e oferecidas a vocês como única alternativa possível. E muitos julgamentos espontâneos que vocês fazem refletem isso. Eu dou o exemplo, por exemplo, dos conselhos antitabagísticos, né? Vamos dizer que é o mais frequente hoje. Conselhos antitabagísticos, ou, de modo geral, conselhos de saúde não solicitados. Ah, não coma tal coisa, coma tal outra. Ora, que eu saiba, os cuidados com a saúde sempre foram uma parte da vida privada, ao ponto de que um médico não pode lhe impor um tratamento. Se o médico diz, olha aqui meu filho, você está com câncer no cérebro, você vai morrer em uma semana. Posso operar? O sujeito diz, não. Vou dar um exemplo. O Darcy Ribeiro, um antropólogo, comunista pra caramba, mas que era um homem, até certo ponto, um sujeito muito engraçado e criativo. Ele estava no hospital com câncer. Para ser operado. Iam arrancar metade dele. Daí alguém disse para eles, olha, nesse tipo de câncer existe 30% dos casos que são autorremissivos, quer dizer, eles curam sozinhos, não se sabe como. O Darcy ouviu e falou, tô nessa. Eu sou um desses, eu vou para casa. E foi para casa e viveu mais 30 anos. Fugiu do hospital. Graças a isso viveu mais 30 anos, porque se tivesse operado, opere, mas faz bomba de cobalto, mas não sei o que, não dura mais 2 anos. Mesmo pessoas que têm conhecimentos suficientes para reagir a isto, às vezes não reagem. O meu falecido amigo Dr. Miller, que é um dos camaradas que mais entendia de medicina e saúde no mundo, ele teve esta fraqueza. Ele pegou um câncer no nariz e ele, por pressa, aceitou o tal tratamento cobalto. Em 2 anos estava morto. Então, por exemplo, este tipo de pressão do establishment médico é uma das coisas mais indecentes e imorais do mundo. Por quê? Porque se você somar o número de pessoas que são vítimas de erros médicos nos Estados Unidos, não há nenhuma outra causa de morte que supere isto. São 800 mil pessoas no mínimo que morrem por ano aqui. A AIDS não mata isso tanto, doença cardíaca não mata isso, doença pulmonar não mata isso, câncer não mata tanto. Em geral matam 50, 60 mil. 800 mil? É uma coisa monstruosa. Por que mata? É muito simples. A medicina não é uma ciência exata, aliás, não é uma ciência. É uma técnica no qual confluem uma multidão de ciências diferentes que às vezes se ajeitam muito mal ali dentro. Então, por assim dizer, toda medicina é experimental. Toda ela. Mesmo que seja um tratamento consagrado, bom, consagrado num certo número de casos. Não é isso? Então, quer dizer, a margem de erro ali é muito grande, não por culpa dos médicos, é porque é. Entendeu? Então, a constatação disso e a própria ideia de que a medicina procura se reger por um critério de confiabilidade científica deveria, na mesma hora, proibir que a classe médica se arrogasse autoridade sobre a sociedade. Aliás, isso se aplica a toda a ciência. Se
vamos dizer, a essência do processo de conhecimento científico é a sua autocorreção permanente, então, evidentemente, ela em nenhum momento da sua existência, ela pode se arrogar a autoridade de proclamar uma verdade científica, muito menos uma verdade científica que se impõe a toda a sociedade. O máximo que ela pode dizer, até o estado presente do conhecimento parece que é assim, mas pode ser que a gente descubra amanhã que não é assim. Então, isso quer dizer, a ciência nunca pode ser uma fonte de autoridade. Muito menos pode ser fonte de autoridade uma técnica que não tem sequer uma estrutura científica interna. Quer dizer, qual é o estatuto epistemológico da medicina? Eu digo, bom, esse é um dos maiores abacaxis que pode ter na filosofia, isso aí. Você definir qual é precisamente o estatuto epistemológico da medicina. No entanto, veja, no tempo de Napoleão, um assessor de Napoleão já observou isso aqui. Tão logo esses médicos se imbuem de ideias materialistas, eles querem mandar no mundo. Isso foi, ele disse isso, eu acho que foi em 1808. E isso vem se confirmando cada vez mais. Porque além da classe, a classe médica se alia à indústria farmacêutica, que é uma das indústrias mais poderosas do mundo. Aqui você fala indústria farmacêutica, você está falando do Rockefeller. Né? Então, o que os Rockefeller querem mandar no mundo, eles mesmos não escondem. Eles estão tentando isso há várias gerações. E é evidente que classe médica e indústria farmacêutica têm uma simbiose. Eu sei porque eu fui editor de revista médica, eu te digo para você, os laboratórios determinavam o conteúdo do que saía nas revistas científicas. Então, quer dizer, a possibilidade de uma pesquisa totalmente independente da indústria farmacêutica, ela existe, sem dúvida, no meio médico, em certas revistas, certas publicações, que por sua antiguidade, né, e por serem, às vezes, subsidiadas por entidades independentes, conservam sua independência, como, por exemplo, Lancet, na Inglaterra, a melhor revista médica do mundo, e o BJM, British Journal of Medicine. Pois bem, esses dois já foram pegos nos últimos anos fazendo trapaça para favorecer a indústria farmacêutica, coisa que jamais tinha acontecido antes. Então, é claro que esta intromissão da classe médica na vida privada dos cidadãos é um elemento fundamental do totalitarismo mundial. Agora, se você, por medo de uma doença, você aceita isso, você já virou cidadãozinho da nova ordem mundial, que vive com medo e esperando que os outros o salvem. Então você aceita autoridades. Né? Então, diante disso, olha, meus filhos, eu estou com 62 anos, eu estou fumando há 47, 2 ou 3 maços de cigarro por dia. O pessoal da minha geração, tudo já teve infarto, hemorroida, 5 pontos de safena, etc, etc. Não veio me dar lições de saúde, porque, obviamente, meus filhos, vocês vão morrer antes de mim. Se continuarem com essas ideias, vocês vão morrer antes de mim. Porque não existe nada que danifique mais a saúde do que a perda da sua integridade pessoal. Se você perde a unidade da sua personalidade, você começa a decompor na mesma hora, meu filho. E você se torna vulnerável a tudo. O seu sistema imunológico vai para o brejo. Veja, a abertura e vulnerabilidade do cidadão à influência do meio é a mesma coisa que a abertura e vulnerabilidade aos vírus, meus filhos. É exatamente a mesma coisa. E você não é capaz de se defender nem de um zum-zum que passa pelo ar, como é que você vai se defender de um vírus? O sistema imunológico depende muito da sua vontade de integridade, que é a sua autodefesa fundamental. Você perdeu isso, eu digo, bom, não adianta pedir socorro para a classe médica, o médico não pode te dar isso de volta. Tá certo? Note bem que isso não implica, vamos dizer, impugnar a profissão médica, não é o que eu estou fazendo, evidentemente. Eu estou impugnando a autoridade pública dela. Médico, para mim, é um profissional, como outro qualquer, que você consulta. Por que chama consulta? Porque você vai consultar, você vai fazer uma pergunta para ele. Ele não vai te dar uma ordem, ele vai te dar o quê? Uma consultoria. E você tem todo o direito de consultar um médico e outro, e outro, e outro, e cada um te diz uma coisa diferente, e você tem que tirar uma somatória, a decisão é tua. Então, médico, para mim, é um profissional como mecânico de automóveis. Ele leva lá o seu carro, o mecânico diz, é isso, assim, assim. Daí você desconfia, fala, não, eu acho que não é isso.
Outro dia chegou um eletricista na minha casa e me cobrou $200 para fazer um concerto lá. E eu disse para ele, meu filho, essa instalação aí, ela não vai aguentar se você ligar um aquecedor e um computador, vai queimar. Ele disse, não, gente, queimou. E se os eletricistas começarem a ter autoridade pública como os médicos? Então, certamente, o número de instalações queimadas vai proliferar como proliferou o número das vítimas de erro médico. Graças a Deus, não aconteceu ainda. Nem os eletricistas, nem os mecânicos de automóvel fazem parte da nova ordem mundial. Mas tudo isso eu estou dizendo para que vocês tomem consciência de que estas fraquezas que são criadas em nome de um novo modelo civilizacional que está criando, elas não estão fora, elas entraram dentro de vocês há muito tempo. E você vai ter que tirá-las uma por uma. Se você quiser realmente chegar à altura de você poder ter uma visão independente, uma visão realmente crítica disto, você precisa sair, você precisa se desaculturar. Se desaculturar significa o seguinte, você não vai aceitar mais nenhum valor nem critério dominante. Você vai escolher os valores após tê-los examinado e confrontado com outras possibilidades. De onde você vai tirar essas possibilidades? De outras sociedades, de outras épocas, dos clássicos da literatura, dos clássicos da filosofia, das antigas religiões, etc, etc. É aí que você vai tirar. Isto, meu filho, leva muitos anos para você fazer. Eu digo, o mínimo suficiente para equipar você para fazer isso é 5 anos, mas não quer dizer que você vai conseguir isso em 5 anos. Eu estou fazendo isso há muitos anos e de vez em quando eu ainda me pego cedendo a uma coisa dessa. Então, vocês não tenham dúvida que o projeto de nova ordem global já fracassou. Ele será um fracasso. Ele não vai se implantar. O que ele vai é como o Reich de 1000 anos do Adolf Hitler, tá entendendo? Que dura 12 anos, dá um prejuízo desgraçado, mata um montão de gente e só deixa lágrimas e sangue pelo caminho. É isso que eles vão fazer. Eles não vão prosperar. A prova de que não vão prosperar é que, como eu tenho dito há tempos, existem 3 projetos de governo mundial em concorrência, ora colaborando entre si, ora tendo conflitos. Primeiro, o velho projeto comunista, que nunca acabou, a KGB está lá no lugar, está funcionando, está indo bem, sobretudo na América Latina está indo muito bem. O segundo é o projeto islâmico. E o terceiro é o projeto globalistas do Grupo Bilderberg, CFR, etc, etc. Esses 3 grupos são enormemente poderosos. É difícil até você saber ali, vamos dizer, quem tem mais dinheiro, por exemplo. É quase impossível. Então, o dinheiro é tanto, que eu acho que se equivalem. Passou de 10 trilhões, já não dá mais para você, né, fazer uma avaliação. Você entra como é que se diz? De Leibniz, o que é infinitamente pequeno, infinitamente grande, isso é uma diferença que a gente não pega mais. Porém, as rachaduras na aliança entre esses 3 já começaram a aparecer. Por exemplo, lá no encontro de Copenhague, né, o camarada da Arábia Saudita, de repente, ele começou a dizer que não existe aquecimento global. Ora, faz décadas que essa turma dos árabes está financiando os aquecimentistas aqui. E se eles fizeram as contas e viram que esse negócio é prejudicial para eles? Então mudaram de ideia de repente. Então, de repente começa a haver as rachaduras. Eles não vão prosperar porque o acordo entre essas 3 forças a longo prazo é impossível. É possível a curto prazo e tem funcionado. Você vê, por exemplo, na Inglaterra, né, o príncipe Charles, que é um membro do Bilderberg, que, portanto é um globalista ocidental, né, ele é o maior protetor dos muçulmanos na Inglaterra. E ele próprio está profundamente comprometido com isso, porque ele é um discípulo do falecido Sheikh Abu Bakr Sirajuddin, que é um indivíduo que um ex-diretor do Museu Britânico chamado Martin Lings, a quem eu conheci e que tive como meu amigo enquanto ele durou. Então ali é uma colaboração estreita de globalismo ocidental e islã. Mas, de repente, um pode pisar no calo do outro. Né? E, por exemplo, se
essa elite britânica chegava com e falar, peraí, esses muçulmanos aqui já foram longe demais, eles vão nos derrubar. Daí acabou a aliança. Na França isso já está acontecendo. A hostilidade para com os muçulmanos é crescente na França. Primeiro os franceses abriam todas as pernas, abriam as pernas e braços, né? Porque tudo que é anti-americano o francês adora. Tá, manda vir os muçulmanos. Opa! De repente começaram a achar ruim. Não é isso? Né? E os judeus, que são os maiores cretinos de todos, que sempre apoiam tudo que é contra eles mesmos. Né? Deram dinheiro para tudo quanto é movimento de esquerda, o movimento de esquerda apoia os árabes, e os árabes saem batendo em judeu na rua de Paris. E daí o judeu, depois de 30 anos de apanhar, ele diz, puxa, eu acho que eu dei dinheiro para os caras errados. Entendeu? Católico é a mesma coisa. Né? Abre porta, janela e tal para o inimigo e depois descobre que levou prejuízo. Então, vamos dizer, todas essas coisas mostram rachaduras no sistema da nova ordem mundial antes dela chegar a se implantar perfeitamente. Então, o que nós vamos viver no futuro não é um mundo globalizado onde um governo central controla tudo. Não, é um mundo de conflito de vida e morte entre 3 poderes globalistas. Quer dizer, as nações vão desaparecer como entidade, mas elas não serão absorvidas no sistema central. Serão absorvidas num dos 3 blocos. Esses blocos não são blocos nacionais, são blocos multinacionais. Tá certo? Multinacionais e que têm uma boa parte do seu poder dentro do território inimigo. Não há fronteiras nacionais. Quando você fala, por exemplo, o Islã, é todos os países islâmicos e mais os muçulmanos que estão no exterior, inclusive que estão nos Estados Unidos. Você fala comunismo, digo, bom, não quer dizer a Rússia. Na Rússia está cheio de anticomunista, mas para compensar, a KGB está cheio de agente em toda parte. Então não são fronteiras geográficas. Do mesmo modo que os muçulmanos estão espalhados pelo mundo todo, e existe uma faixa imensa de muçulmanos enrustidos, infiltrados nas várias igrejas pelas taricas, que são organizações esotéricas islâmicas. Eu sei isso porque eu vi isto. Né? Então não são fronteiras nacionais, quer dizer, o quadro de relações internacionais. Quem está estudando relações internacionais, digo, pode parar, você está perdendo seu tempo. Você vai estudar relações internacionais por uma situação antiga, onde tudo dependia dos estados. Que hoje em dia, o negócio chamado movimentos, o portador do poder não são os estados, são movimentos que controlam estados. E que com a maior facilidade podem passar de um estado para outro. Né? Bom, eu vou fazer uma pausa de 5 minutos, mas depois não vou voltar para as perguntas, vou continuar no mesmo assunto. Talvez a gente faça duas pausas e talvez a gente precise de um pouco mais de tempo para esta aula, porque o assunto é bastante complexo. Né? 5 minutos. Então vamos continuar aqui. Então, o importante é você estar consciente de que esta foi a formação que você recebeu. Todo lado que você se volta é isto que vem, e nem sempre vem sob a forma de ideias ou teorias que você possa discutir. Quando vem sob a forma de símbolos, de hábitos, de gestos, de olhares, você, para aprender a olhar tudo isso, interpretar tudo isto, de um ponto de vista histórico-cultural, você precisa comer muito arroz com feijão. Se você, mais tarde nós vamos estudar, alguns de vocês talvez tenham estudado em outro curso meu, aquela apostila minha que são questões de método nas ciências sociais. Tá certo? Então, vocês vão ver quanto essa interpretação de símbolos que estão embutidos na linguagem cotidiana, na aparência física das cidades, que estão embutidos no desenho industrial, tá certo? Como tudo isso é fundamental para você se desaculturar, quer dizer, para você poder sair daquele meio psicocultural, olhá-lo de fora e poder fazer a sua escolha livre. Né? Quer dizer, o ser humano não pode viver fora de qualquer cultura, ele não existe. Platão já dizia que o homem isolado é um anjo ou é um monstro. Né? Então, não querendo ser anjo nem monstro, não podendo ser anjo e não querendo ser monstro, nós temos que participar de alguma cultura. Acontece que há um detalhe que parece ignorado hoje em dia. A partir da hora que começou esse negócio de relativismo cultural e gramscismo, desconstrucionismo, etc., disseminou-se a ideia de que o indivíduo está preso na sua cultura e de que ele é um produto dela. Né? Só que, eu digo, até admito, claro, nós somos produto da cultura, mas, espera aí,
qual é o limite geográfico e temporal da cultura? Hã? Não há limite. Isso quer dizer que dados e criações de milênios atrás ainda fazem parte da sua cultura. Então, quando você vai ver, por exemplo, você estuda a história de Santo Tomás de Aquino, e você vê que a influência de um filósofo grego que já tinha morrido, Santo Tomás de Aquino foi no século XIII, então, 17 séculos antes, era uma coisa mais presente e mais atuante para ele do que aquilo que os colegas dele estavam falando em torno. Então, quer dizer, não há limite para os elementos de outras épocas que você possa incorporar, que para você podem se tornar tão ou mais atuais do que os dados recebidos do meio ambiente. E é exatamente este o caminho da sua libertação. Quando você amplia o horizonte da cultura que você pertence, você diz, eu continuo sendo produto da cultura, mas não desta cultura semanal que vocês têm aqui. Eu sou produto de uma cultura milenar, meu filho. Porque para mim, Platão e Aristóteles estão presentes. A sua presença aqui é que é duvidosa. Você me parece um fantasma, uma coisa inexistente. Não é isso? Então, esse é o único meio. Então, o acesso à alta cultura é um meio de desaculturação. Você vai sair daquela cultura limitada, temporal, porque existe o provincianismo geográfico. Quer dizer, o sujeito só sabe aquilo que se passa numa área geográfica pequena, que é da cidade, ou do bairro, ou da tribo dele. Mas existe o provincianismo temporal, que hoje é a coisa mais influência mais poderosa que existe. Quer dizer, é a moda da semana. Então, quer dizer, aquilo que foi inventado ontem e que foi colocado em todos os jornais, de repente se impregna em todas as almas e o sujeito começa a vivenciar aquilo como se fosse uma coisa que está no coração dele desde que ele nasceu. Um dia eu estava conversando com um surfista, eu fiz uma conferência para surfista, uma viver se pode, né? E até, me lembro, tem um cara que é o campeão mundial de surf, ele até fez uma conferência bonita. Né? Mas eu vi aqueles caras dizer, o surf é minha vida, o surf é minha vida. Eu digo, mas quando você descobriu o surf? Ao ano passado. Eu digo, como pode ser sua vida? Onde você estava antes disso? Você não viveu antes disso? Quer dizer, é uma simples moda cultural que se impregnou e o cara vivencia aquilo com tanta intensidade que ele acha que aquilo é a verdadeira personalidade dele. Mas pode não ser. Eu digo, só pode existir verdadeira personalidade quando você funda esta personalidade em elementos que têm não só durabilidade, mas que têm eternidade. Quer dizer, a personalidade humana ela só adquire uma visão real de si própria quando ela se apresenta perante o observador onisciente. Quer dizer, isso aí é a obra do Agostinho. Quer dizer, o sujeito que descobre a ciência da autobiografia, ele a descobre por quê? Porque ele não está contando a vida dele para o distinto público, nem para os seus colegas, e nem sequer para si mesmo, mas para alguém que conhece a vida dele melhor que ele mesmo, que é o próprio Deus. Então, à medida que ele conta, Deus lhe mostra a coisa que ele próprio não sabia. Então, aí a sua personalidade deixa de ser uma coisa que só existe subjetivamente para você e se torna uma presença real no mundo. Daí você percebe que você existe mesmo. Então, nesse processo de desaculturação, primeiro eu tenho que lhe passar uma série de instrumentos de estudo, instrumentos analíticos, etc, etc. Mas à medida que eu passo esses instrumentos, eu não estou passando isso para pessoas que estão, vamos dizer, que são a tábua rasa, que são a folha em branco. Não, está um monte de coisa escrita lá. Já tem um monte de registros, não é certo? E vocês vão ter que colocar esses registros entre parênteses durante algum tempo, até que vocês possam, tendo o domínio dos instrumentos que eu vou lhe dar, repassar tudo isso em exame e fazer as suas escolhas. E daí sim vocês vão decidir o que vocês vão ser quando crescer. Só neste momento, onde vocês conseguirem estar numa espécie de vácuo cultural entre as alternativas oferecidas pela sociedade presente e as oferecidas por todo o curso da história humana. Por exemplo, há muito tempo eu adotei como meu critério para questões, por exemplo, de liberdade e direito, o critério romano. Eu acho que eu não posso alegar nenhum direito se eu não tiver o poder pessoal de impô-lo.
Por quê? Se eu não tenho o poder suficiente na minha pessoa, não digo fisicamente ou financeiramente, mas às vezes você tem uma outra forma qualquer de energia. Os romanos achavam o seguinte: quando uma propriedade é sua, quando você é capaz de montar um exército particular para garanti-la. Se você não tem dinheiro para garantir o exército particular, então a propriedade não é sua. Por quê? Porque se você não pode garanti-la, quem é que vai ter garantia? Somos nós. Então você está se beneficiando de uma propriedade às nossas custas. Esse era o conceito romano da propriedade e da liberdade, né? Eu estudei isso no Lord Acton, ele fala liberdade antiga, liberdade moderna, e eu cheguei à conclusão pessoal de que a liberdade antiga era mais decente. E de que se todos nós a praticássemos, haveria menos violência e menos maldade na sociedade. Ou seja, eu abdiquei de que outros poderes defendam o meu direito. É simples. Eu não quero ser pesado para ninguém. E hoje em dia todo mundo está carregadinho de direitos e ninguém tem os meios de defender. Então o abacaxi vai sendo passado para dentro, para dentro, para dentro, para dentro. O que acontece? Em cima tem o defensor de todos os direitos, que é o Estado. Nessa mesma medida ele se torna proprietário de todo mundo. Então, por exemplo, quando eu abdiquei de receber o dinheiro da minha aposentadoria, porque eu estou aposentado legalmente há 15 anos, eu falo, não vou receber esse dinheiro, não quero esse dinheiro. Ah, mas é seu direito. Falou, não. Esse é dinheiro do Estado. Ele já tomou de mim. Ele não me pediu autorização para tomar de mim. Foi compulsório. E agora ele promete me devolver um pedacinho e vai dizer que está fazendo um benefício para mim, então eu não quero isso. Porque isso vai restringir minha liberdade. Então, quando você vai se aposentar, eu nunca, eu vou trabalhar até o último dia da minha vida. Porque o trabalho eu não entendo como um castigo que eu recebi. Eu entendo como uma missão que Deus me deu e como uma honra. Porque por que um desgraçado como eu, né, foi elevado a esta honra de poder fazer este trabalho que eu estou fazendo? Que mérito eu tenho para fazer? Não tenho nenhum. Deus que me botou aqui. Eu digo que os santos tudo pedindo missão, Deus pegou os bandidos. Então pegou eu. Né? Então eu falei, isso é uma grande honra para mim estar fazendo isso, e quando eu vou parar? Nunca, eu vou parar se eu ficar gagal, se eu morrer. Mesmo se eu ficar gagal, eu vou insistir um pouco. Então, essas são escolhas pessoais que eu fiz. Não quer dizer que vocês têm que fazer a mesma escolha, eu estou dando apenas um exemplo. Para dizer, eu peguei um valor de uma outra civilização já extinta, mas que está presente na nossa. Todo mundo sabe o negócio do direito romano, a civilização romana está tudo embutido na nossa cultura. Então eu peguei esse elemento antigo, mas que está ainda presente, e o escolhi como meu. Isto marca uma diferença entre eu e os meus concidadãos. Às vezes a diferença é que eles não chegam a compreender, que pode até escandalizá-los. Por exemplo, esse negócio da aposentadoria, ninguém entendeu direito por que eu fiz isso até hoje. Não, também não faço questão que entenda, porque eu sei o seguinte, eu estou agindo de uma maneira que é boa para mim. Eu me sinto melhor assim. Eu me sinto mais livre. Eu não posso aceitar dinheiro de governo, nem mesmo que ele tenha me roubado. Eu prefiro que o governo me roube do que eu pedir alguma coisa para ele. Então, bom, se todos pensassem assim, a autoridade do governo, o poder do governo teria enormemente diminuído. Porque é o ditado árabe, só quem pode te ajudar pode te atrapalhar. No que o Estado brasileiro pode me ajudar? Nada. Eu não quero nada dele. Nada. Eu não quero dinheiro, não quero reconhecimento, não quero nada. Então ele também não pode me atrapalhar.
um sabor de pizza. Se você quiser, só tem mais esses. Ele seja seu pai também. Porque te faz minha irmã e acha. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.